Boa noite. Agradecer imensamente por essa oportunidade ao qual recebi. Não tão fácil, né? De ocupar o lugar do patrão, mas a gente vai dar uma sequência na linhagem de estudos que ele estava tratando com vocês. Na última palestra ele falou sobre caridade para com os criminosos. Nós daríamos entrada então no capítulo 12, Amai vossos inimigos. Eu vou fazer apenas um retrospecto do capítulo 11 para que a gente possa entrar, aprofundar melhor nessa questão do amar os nossos inimigos. Então lá no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Temos as passagens ali de Mateus que ele falava onde os fariseus estavam ali, de certa forma, tentando a Jesus, ou tentando fazer Jesus que tropeçasse na realidade, para que, de certa forma, o exército de César ali, seus imperadores, pudesse já ter um motivo para poder prender Jesus ou condená-lo de alguma maneira e impedir o progresso das suas falas, da sua obra que ele vinha trazendo as realidades do mundo espiritual, dos reinos de Deus, que era contrária aos interesses da sociedade romana na época. Então ali, nessa passagem, eles questionaram a Jesus qual seria o maior mandamento, o que seria ali Jesus sendo detentor da verdade. E Jesus, obviamente, não nem doutrinado de querer contrariar ele, porque ali já cessaria a sua obra. E ele fala, o maior mandamento seria amar a Deus, e o segundo seria amar ao próximo como a si mesmo. E ele acrescenta que esse seria todo o mandamento e dos profetas, e a lei dos profetas. Ou seja, se nós pararmos para pensar, se conseguirmos cumprir unicamente com esses dois mandamentos, o resto já estaria no automático, porque todos os outros demais se emprega a lei do amor. Então, se nós conseguirmos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos de maneira realmente efetiva, que esse amor seja realmente efetivo, nós estaremos cumprindo com todas as outras leis que manda, desde a lei mosaica, não a lei de Moisés, que seria todas as 500 e tantas leis, mas assim as leis divinas, que seriam as 10 leis, onde Jesus não vem fazer alterações, sim uma certa atualização, a maneira que Deus pratica de uma maneira mais amorosa e mais coerente também, de acordo com a sociedade. No item 3 desse capítulo, ele faz uma comparação de como seria a questão do amor de Deus ou o reconhecimento de nós. E ele fala para nós como um exemplo, se nós estivéssemos ali de frente com um rei e devêssemos para eles coisas de 10.000 talentos, que ele chama aqui, e pedisse aí por perdão, por questão da família e tudo mais, e esse rei nos isentasse da dívida, falasse, não, você está livre, pode seguir sua vida, está perdoado, e na mesma hora, um outro amigo ali, próximo nosso, que nos devesse 100 dinheiros, que ele retrata nessa parte do capítulo, nós já agiríamos de maneira totalmente contrária àquela que nós esperamos de Deus para nós. Então seria mais ou menos essa diferença que Jesus exemplificava ali, do perdão de Deus para nós, como de nós para os nossos próximos. A gente é muito limitado nessa questão de amar ainda, né? Nós vamos ver nos próximos itens aqui. Tem uma parte interessante que eu acho desse item 3, ele fala, é assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se cada um não perdoar no fundo do coração ao seu irmão as faltas que ele tiverem cometido. Então, não é que Deus está ali, não, se você não perdoa, também não irei te perdoar. Então, quando nós fazemos o Pai Nosso para perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, na realidade, quem não está se perdoando somos nós mesmos. Nós não estamos ainda na condição de perdoar, para podermos ser perdoados, assim como também é o amor. Nós só podemos ser amados quando nós amarmos, quando nós reconhecermos o amor. É impossível nós termos algum tipo de sentimento, receber desse sentimento e identificá-lo se nós não possuímos. Então, dá-se sequência a esse capítulo num trecho que muitas pessoas já ouviram falar, de uma frase bem conhecida do Evangelho, que dai a César o que é certo. E aqui também, novamente, os fariseus seriam os doutores da lei, né? Como se fossem os juízes, os advogados, esses tipos de funções da época do exército de César. E ali eles questionavam Jesus sobre o pagamento dos tributos, porque os fariseus tinham conhecimento que para os judeus pagar tributo era algo intolerável, repugnante para eles ter que dar dinheiro a César, ter que dar dinheiro ao governo. Nós paramos para pensar, pode ser também a nossa realidade, ninguém gosta de pagar imposto. Porque sabe que de certa forma o nosso imposto não é bem administrado.
Mas isso não é um problema no pagar o imposto, e sim nas pessoas que administram essa parte nossa republicana, no caso do nosso país. Então, nós temos que ter a coerência para se manter uma estrutura da sociedade, se manter uma cidade, se manter as coisas funcionando no dia a dia para nós, fora do nosso lar. É necessário o uso de recursos materiais, essas coisas, por isso que é importante pagar imposto. E aí eles questionavam a Jesus se era coerente, se era correto pagar os tributos a César. E Jesus questiona ali para ele o que está desenhado nessa moeda. Aí eles falam que era a face de César. Então dai a César o que é de César. Ou seja, o que é material, o que é de interesse, o que eles estavam ali querendo atritar novamente com Jesus, ele demonstra para Deus o que nós temos que dar a Deus, o amor. Então, a explicação de Jesus ali tenta trazer a diferença do interesse material que havia sobre os reinos da época, do interesse espiritual que havia sobre Deus para nós, as realidades que Jesus vinha trazendo até nós. Nas questões aqui, nós entramos nas instruções dos Espíritos, ele fala sobre a lei do amor. Então, é muito importante nós termos essa noção do que é o amor. Nós acreditamos amar pessoas próximas, amar os filhos, amar esposa, cônjuge, amigos, entre tantas coisas. E aqui no Evangelho ele fala para nós que o nosso nível de amor ainda, de certa forma, é muito instintivo. É mais um instinto do que um sentimento. Ou seja, porque o nosso amor ainda está muito apegado a questões de interesses próprios. Muitas vezes nós amamos esperando que esse amor seja retribuído de alguma maneira. Muitas vezes o nosso amor é totalmente envolvido a ciúme. Nosso amor é envolvido a interesses. Nosso amor é envolvido a uma questão de posse, muitas vezes. Tanto para partes conjugais, como às vezes para a criação de filhos também. Nós acreditamos saber de todo o benefício pelo qual nós queremos para os nossos filhos. Eu penso assim, eu sei que é melhor para o meu filho, eu quero melhor para o meu filho. Nós temos um caso que atendemos uma vez no atendimento fraterno, vou relatar assim só para a gente ter intenção desse instinto. Que um jovem foi até a casa espírita no Jardim procurar pela gente e ele estava com uma depressão profunda, ele estava pensando em tirar a própria vida porque ele não tolerava mais a condição que ele estava vivendo dentro de casa. Ele era filho de advogados e o pai e a mãe queriam que ele fosse um advogado. Ele estava no último ano da faculdade de Direito, faltava menos de um semestre para concluir o curso e ele falava: eu nunca quis fazer Direito. Eu faço Direito na faculdade, eu tenho boas notas, porque os meus pais querem que eu faça Direito. Mas eu gostaria de estudar História. E a aflição dele era tão grande de seguir o que os pais ali achavam que era melhor para ele, que o amor que o pai e a mãe possuíam ali era melhor para ele, que ele estava pensando em tirar a própria vida, por não suportar aquilo, de viver de maneira infeliz. Então, de Deus para nós, o que Deus exige ou impõe a nós na nossa vida? Nada, Ele nos dá o livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio é tão mal usado que Deus deu a vida eterna para nós, para corrigir todas as escolhas que nós fazemos atrás do nosso livre-arbítrio. Então nós não temos ainda a mesma capacidade de amar como Deus nos ama. Que Jesus mostra aqui. Deus ama a gente de maneira perfeita, de maneira pelo qual nós possamos ter as atitudes, os pensamentos, qualquer ato nosso, de nossa própria escolha. Nós sempre temos, como estávamos vendo agora, as instruções, temos sempre uma voz amiga que nos direciona, a nossa consciência que nos cobra. Não precisa ser médium para isso. Todas as pessoas aqui são médiums, segundo o próprio livro. Os médiums, a doutrina espírita. Muitas pessoas não acreditam ser médium por não psicografar uma carta, por não dar uma manifestação ou por outras coisas. Mas eu garanto que todo mundo se considera uma vítima de algum tipo de obsessão. E se você sente a obsessão, é com mediunidade. Se você sente a presença de um obsessor te influenciando, te colocando pensamentos na cabeça de maneira negativas, é mediunidade. A diferença de ouvir um obsessor ou ouvir um mentor é o seu equilíbrio, a sua energia, a sua sintonia. Então todos aqui são médiuns. Voltando na história que eu relatava, como que essa mãe e esse pai têm a certeza de que estão querendo o melhor do seu filho? Estão pensando talvez na melhor maneira que ele daria sequência aos escritórios deles, que daria sequência com uma vida financeira, com mantendo o patrimônio ou vivendo mais. Nessa questão. Mas sem saber se realmente ele estava feliz com isso. Se realmente era o caminho que ele queria seguir. Então, não pode
pode-se considerar isso uma maneira de amar, de querer o melhor. Sendo que o filho ali estava buscando, optando de até desistir da própria existência pela questão da imposição dos pais. O que eles julgavam ser melhor para o filho. Então, nós ainda não somos conhecedores do amor, ainda nós não sentimos o amor. O que nós temos ainda é paixão. Paixão hoje é considerada até um tipo de doença. Uma parte de uma patologia, realmente. Então, se nós pegarmos aí a diferença do amor e paixão, não tem nada a ver com essas coisas de música sertaneja, que a gente usa pouco por aí. O amor sentimento, o amor puro que Deus tem por nós é totalmente diferente dessa paixão pelo que nós sentimos. Nós temos esse instinto ainda, de certa forma, de apego tão primitivo, tão ligado aos nossos interesses, que nós acabamos atrelando aquilo que nós achamos de melhor para as pessoas que estão à nossa volta. E esquecemos de amá-los da maneira que eles sejam felizes. Então nós temos que rever essa questão do amor, do nosso entendimento. Até porque, se nós estamos num mundo de provas e expiações, passando agora por um processo que se diz, entrando num mundo de regeneração, não acho que nós estamos num tempo e espaço errado. Como dizia Emmanuel, a reencarnação não é endereço. Se nós estamos no planeta de terra expiações e sofremos, é porque nós estamos ainda na condição de espíritos que estão necessitando passar por provas ou expiações para progredir. Então, não adianta a gente achar que está no lugar errado, que nós já somos seres evoluídos e estamos passando isso aqui injustamente. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Então, a nossa condição de amar ainda não é a condição perfeita, da mesma que Deus tem para com nós. E outro item aqui que é muito importante falar, que não se dá para amar o próximo ou a nós mesmos, é a questão que ele trata do egoísmo. A partir do item 11, ele fala do egoísmo, é o chagas da humanidade, uma mensagem de Emmanuel, não é um Chico, é outro Emmanuel que ajudou na escritura do Evangelho, nas instruções dos escritos do Evangelho. Então ele trata o egoísmo como chagas da humanidade. E esse pai, essa mãe, de certa forma, eles estavam agindo egoísmo, porque eles viam o que eles sentiam ser melhor e aplicavam na questão do filho. Então muitas vezes nós acreditamos que tal ideia nossa, tal pensamento ou tal vontade nossa é o correto para as pessoas. Mas isso é o correto ao ponto de que essas pessoas nos agradem, nos façam felizes, nos tragam algum tipo de benefício ou algum tipo de conforto. Então, nós ainda não temos condição de amar perfeitamente ao nosso próximo ou a nós mesmos. Mas nós estamos ainda num processo de aperfeiçoamento, de livramento dessas imperfeições, dessas impurezas, desses sentimentos nossos, que vamos nos melhorando a cada dia. Na questão 917, Kardec questiona os espíritos de que maneira se livrar do egoísmo, né? Como ele pode nos melhorar. E os espíritos respondem a Kardec que seria através de um aperfeiçoamento moral, de uma maior vigia da nossa moral, da nossa conduta, dos nossos interesses, para que positivo. Como o exemplo de achar que o bem que eu quero ao próximo é o mesmo bem que faça ele feliz. Nós temos o item a fé e a caridade, que seria a partir do item 13. Nós temos uma carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13. Ele fala de todos esses sobrará a fé, a esperança e a caridade. A maior delas, a caridade. Caridade tem algumas traduções também de Paulo que fala ali nesse item como amor. E amor e caridade que pode se entender da mesma maneira. E não tem como nós praticarmos caridade sem amor. E o maior trabalho do Evangelho na questão da caridade é diferente da caridade material, pela qual a caridade que nós estamos acostumados a ver, muitas vezes até realizar. Na prática, a caridade material, que é muito mais fácil também, muito mais fácil levar um monte de moeda no meu bolso e sair distribuindo para aqueles que vierem pedindo na rua, ou entregar cestas básicas a algum lugar que eu acredito que esteja faltando. Mas muitas vezes a caridade moral é muito mais difícil de ser empregada, porque ela demanda da nossa boa vontade e do nosso tempo. Tempo é algo mais precioso que nós possuímos durante uma encarnação. A partir do momento que nós encarnamos, a certeza é da morte. Então, nossa ampulheta, durante a encarnação, ela está de cabeça para baixo, nosso tempo está passando. E dedicar esse tempo, que é algo que eu poderia estar fazendo qualquer coisa, eu poderia estar fazendo qualquer coisa nesse momento, e eu optei de estar aqui conversando com vocês, é dedicar parte de nós, ser caridosos. Você demandar o seu tempo para ouvir uma pessoa, às vezes, que está aflita, ouvir uma pessoa, às vezes, que está passando por um momento difícil e não tem com quem, às vezes, falar. E só o fato dela conversar com você, o fato de você disponibilizar seu tempo para ouvi-la, você está ali trabalhando na caridade muito mais do que se você estivesse entregando
uma cesta ou algumas coisas assim que muitas vezes acaba atolando as pessoas naquela condição. Tem muita gente que se acomoda com as doações, com as coisas que recebe e acaba evitando de ir atrás de algum tipo de progresso, de ir atrás de buscar um emprego, de ir atrás de melhorar a própria vida. Ela se acentua naquela condição de ser uma pessoa carente, necessitada e ficar apenas no receber. Então se emprega a questão de coitados, né? E aí a gente acaba mais atrapalhando do que ajudando a vida dessas pessoas. E o outro item desse capítulo seria a caridade para com os criminosos que o Milton tratou na última semana. Graças a Deus, não tem que falar dela então. Porque é um tema assim, bem complexo, né? Bem complexo a gente pensar na questão dos criminosos. Muitas vezes a gente discute em casa e tem dificuldade de perdoar a pessoa que está dentro da nossa casa. Imagina a gente perdoar pessoas que cometem barbaridades, pessoas que fazem atrocidades na nossa sociedade. A gente ligar a televisão no final do dia, assistir um noticiário, chega a escorrer sangue na televisão. Né? Muitas vezes nós olhamos e falamos, nossa, nosso mundo está perdido, não tem mais salvação. Eu acredito que a partir desse momento que nós estamos vendo essas notícias sendo reportadas na televisão, é um sinal de esperança. É um sinal de esperança porque o mal está chamando a atenção à maneira de incomode. Muitas coisas que hoje acontecem na nossa sociedade, há tempos atrás era normal. Mulheres sofrerem de violência, mulheres serem estupradas, crianças sofrerem algum tipo de violência. Era normal ter escravo. O racismo era algo tolerável, aceitável, era questão cultural ser racista. A homofobia e tantas outras coisas. Era tratado como normal na sociedade. Hoje não. Hoje é visto um crime. Então é um sinal de uma visão, um progresso moral, um aperfeiçoamento das nossas leis, pelo qual está ali nos trazendo uma melhoria, uma visão diferente. Existem ainda muitas pessoas que convivem nessa situação de preconceitos, de atitudes totalmente extremistas na questão da violência. Então isso acaba atormentando a sociedade ao ponto de às vezes a gente acreditar que tudo está perdido. Mas eu assistindo isso, vendo isso como uma notícia ruim, como um fator ruim, incomodando a sociedade, eu vejo isso como um ato de esperança. Um ato de que a nossa visão, a nossa sociedade está mudando, está melhorando e progredindo. Então é muito importante. E a questão que o Milton deixou bem clara, a diferença desse capítulo de amar aos criminosos é diferente do amor, por exemplo, que eu tenho pelo meu filho, que eu tenho com um grande amigo, com a minha esposa, que é o amor conjugal, que é o amor fraterno, de viver diariamente junto a ele, porque eu amo, de estar presente, de pegar abraçar, de pegar no colo. É totalmente diferente esse amor de posse. É um amor em questão de perdoar. O amor aos criminosos, aos inimigos, que nós entraremos agora nesse capítulo, é uma questão do amor de perdoar, a questão do amor de entender que as pessoas são falhas, assim como nós somos falhos. Muitas vezes nós passamos a entender os inimigos, os criminosos, e só enxergamos aqueles que nos incomodam. Mas nós temos que pensar também que muitas vezes nós incomodamos alguém. Quando nós precisamos de ser perdoados, quando nós precisamos de sermos amados, já entramos numa questão de conflito no nosso ego. Porque através do nosso ego a gente acaba não enxergando a nossa necessidade de receber perdão. Onde nós entraremos agora no capítulo 12 do Evangelho, amai os vossos inimigos. É diferente, como eu disse, de pegar no colo. É diferente de a gente querer manter a afetividade. E sim a questão de perdoar. Não ficar julgando, não ficar condenando, apontando o dedo. Nós temos a questão, uma frase de André Luiz que é bem famosa. Há uns dias atrás ela foi plagiada, mas eu não posso falar não. O ódio de Judas ser a antítese do amor não é só, senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Ou seja, assim como temos vários textos ou vídeos, pessoas falam a questão da física, ela não considerar a escuridão. A escuridão não existe, a escuridão na realidade ela é uma ausência de luz, assim como o frio também é uma ausência de calor. E aqui, para Deus, que é o Criador de todas as coisas de maneira perfeita, o ódio também não existe. O ódio, no real, seria a ausência do amor. Então, quanto mais amor nos faltar, essa sensação do ódio será maior. O mal será mais presente. Mas não que ele exista. Na realidade, é o nosso amor ainda que está em fase de aperfeiçoamento. Assim como um grande diamante, ele precisa ser lapidado. O primeiro item desse capítulo, ele fala de pagar o mal com o bem. Onde estavam os fariseus, os
saduceus, os publicanos, todos eles questionando Jesus ali, nessa questão de amar ao próximo, amar os outros, e tentando Jesus ali novamente com que ele falhasse. E é muito fácil nós amarmos os amigos, né? Os nossos próximos, pessoas que nós gostamos. Mas Jesus fala nessa questão da necessidade de amar os nossos inimigos, porque aí vai exigir muito mais de nós, muito mais força de vontade, muito mais grandiosidade, muito mais pureza, muito mais moral para nós, para amarmos pessoas que nós consideramos ser como os nossos inimigos. Então, ele tem uma questão aqui que ele fala no item 3. Se o amor próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, volta de novo essas duas palavras. No Livro dos Espíritos também, Kardec questiona qual que é o maior atraso que a humanidade tem. Ele fala que é a questão do orgulho, do egoísmo e do materialismo também. São os fatores que nos atrasam, né, o progresso. Então, Jesus deixa claro aqui que a partir do momento que nós conseguimos ter amor pelos nossos inimigos, da mesma forma, não é pegar no colo, e sim compreender, perdoá-los e não carregar aquele ódio junto conosco, é o momento pelo qual nós começamos a nos livrar do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Orgulho, muitas vezes nós nos sentimos orgulhosos, não iremos tolerar que nos maltratem, que nos façam mal, que nos tragam alguma coisa que tire a nossa paz. Nós aceitaremos as fraquezas, os erros, os vícios, e entenderemos e deixaremos de ser egoístas ao ponto de perdoar aquelas ofensas pelo qual nos foram praticadas. Uma parte que eu destaquei aqui, que eu acho interessante nós falarmos, é não ter conta do ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é desejar-se o bem. Isso aqui seria para nós a maneira de nós conseguirmos entender o que é o amar o nosso amigo. É não ter o ódio, o rancor, não carregar um desejo de vingança para essas pessoas, a fim de que isso, na realidade, nos atrase. A partir do momento que nós carregamos o ódio, o rancor, alguma coisa, a gente está conduzindo a nossa dívida para uma parte futura, onde nós deveríamos deixar essa questão dos nossos sentimentos imperfeitos para trás, a fim de nos colocarmos numa melhor condição, deixarmos essa bagagem, esse ódio, essas coisas, que uma pessoa que está, de certa forma, nos perseguindo. Mas eu sempre procuro falar, a única pessoa que tem a capacidade de nos magoar ou de me magoar sou eu mesmo. A Carol, por exemplo, ela pode vir aqui, me ofender, falar infinitas coisas para mim, com o intuito de me tirar do sério, com o intuito de me magoar. Ela pode agir sobre mim com o maior ódio possível, mas esse ódio está nela, nas palavras dela. Ela está profanando as coisas sobre mim. Esse ódio só vai adentrar em mim se eu permitir. Se eu catar alguma palavra que ela dirija a mim, entender como um algo que me machuca, ou algo que fere meu orgulho ali, e puxar para dentro de mim e querer bater. Eu só irei me magoar a partir do momento que eu der permissão que o ódio dela tenha dentro de mim. Assim como qualquer outro tipo de discussão, seja no trabalho, seja no dia a dia, com amigos, dentro de casa, as pessoas só têm a capacidade de nos magoar se nós permitirmos sermos magoados. Então, a partir do momento que eu tenha como noção, consciência de que todo o ódio que uma pessoa despeja sobre mim está dentro dela, aquele ódio não vai fazer mal a mim, não vai trazer nenhum tipo de sentimento ruim a mim. E ali eu estarei o quê? Compreendendo e perdoando essa pessoa. Então, de certa forma, estou aplicando a lei do amor sobre ela. O item 5, ele fala aqui sobre os inimigos desencarnados. Normalmente a gente acha que os nossos inimigos estão sempre dentro do nosso teto ou no muro do lado da nossa casa, enfim, no nosso trabalho. E aqui ele chama a atenção para as questões dos inimigos desencarnados, que nós denominamos aqui de obsessores. Você sabe ainda que a morte não livra senão a presença material do seu inimigo, mas que ele pode persegui-lo com o seu ódio. Então, é importante nós termos esse retrato com as pessoas, essa não condução do ódio, a fim de que isso não prossiga através das nossas existências. No livro E a Vida Continua, ou no filme, para quem assistiu o filme, nós temos vários relatos ali, dessas questões de o desencarne não deixou ali da existência do ódio. A obsessão se perseguiu, se perpetuou através da vida física para a vida espiritual, a fim de que esses espíritos se mantiveram juntos ali das pessoas, causando graves consequências na questão dessa obsessão.
Tem uma frase de Emmanuel que ele fala para nós não provocarmos a ira dos maus, porque eles podem se tornar cruéis. É importante nós entendermos que quando uma pessoa está agindo com um sentimento ruim, com maldade, com algo tentando me agredir, é importante que a gente não fique provocando essa pessoa, não fique buscando levar adiante uma discussão, não fique teimando com ela, discutindo, porque muitas vezes essas pessoas elas podem sofrer uma ira e se tornar cruéis. E a crueldade já parte para um outro tipo de instinto, né? Ela volta a ser um instinto mais primitivo, ela parte para um nível de agressão física, ela parte para um outro patamar, posso dizer. Então é importante nós sempre tentarmos manter o controle sobre a situação. O outro item 7, ele fala: se alguém nos bater na face direita, apresente também a outra. A gente normalmente leva isso aqui muito no pé da letra, né? Imagina bater a face como se fosse tomar um tapa. Então, se alguém quiser um tapa na face direita, apresente a outra. Muita gente tomou 2 tapas fazendo isso. Então, não é aconselhável a gente levar ao pé da letra essa situação. Uma vez que Jesus mostra da seguinte maneira, nós interpretamos essa passagem: quando alguém te ferir, te trouxer ódio, mostre a outra face. Mostre a outra. Se alguém chegar te agredindo com insultos, passe uma tranquilidade, apresente a paz. Então, como diz na oração de São Francisco, onde houver ódio, que eu levo o amor. É isso que Jesus quer dizer para nós. Não que nós devemos apanhar, ficar quieto, virar a outra cara e continuar quieto. Como disse, muita gente apanhou 2 vezes. Porque diante da fúria de alguém ali, nós só iremos contrariar essa situação e apresentando o outro lado, e apresentando ali a questão do amor, a diferença do sentimento que ela está trazendo para nós. O item 9, nós temos o ato da vingança. E a vingança, eu acho que é um dos piores sentimentos que nós podemos carregar por uma pessoa. Quando nós sofremos de algum atentado moral ou alguma coisa agressiva, nós buscarmos, carregarmos um sentimento de vingança é o pior tipo de energia pelo qual a gente pode carregar conosco. Nós estaremos o tempo todo impregnados de energias ruins, de pensamentos ruins, de uma busca frenética de causar algum dano a uma pessoa. Imagina você com pensamentos ruins, com sentimentos, energias ruins, e buscando criar uma ideia para cometer o mal, o nível de espíritos que vão se aproximar de você. Os espíritos afins, que estão com esse mesmo tipo de pensamento, esse mesmo tipo de configuração, que obtém prazer através desses atos. Imagina a condição que você está se colocando. A deriva para esses espíritos que querem causar mal. Você vai se tornar um fantoche, a fim de que eles vão te dar ideias brilhantes de como cometer uma vingança. Vão te trazer coisas e falar: nossa, assim realmente eu vou conseguir devolver de maneira pior, provavelmente. Então nós não podemos nunca tentar nos vingar, carregar o ódio que estava na pessoa, que cometeu, que trouxe para nós, conosco. Nós estamos ali levando essa situação adiante. Aí vai tornar uma questão da obsessão que nós falamos no ano passado, os inimigos desencarnados. Vamos prosperar com esse sentimento ruim. E a melhor maneira de não reagir, de não cometer uma vingança, é sempre dentro do silêncio. O silêncio é a melhor resposta para qualquer tipo de ódio, qualquer tipo de agressão. Muitas vezes nós tentamos ser seres muito evoluídos, né? A pessoa vem nos agredindo e a gente tenta falar de Jesus, ou tenta falar de amor, ou tenta falar de alguma outra coisa. A gente pode se caracterizar muitas vezes a pessoa: você está debochando, ou está querendo ser um ser perfeito, um ser de luz, e acabar gerando ainda mais intriga, né? Até o ponto de que nós perdemos a nossa sintonia, entramos na parte de sintonia e reagimos, e carregamos o sentimento ruim. Então a melhor maneira sempre de agir é através do silêncio, porque através do silêncio a minha consciência vai falar comigo. A princípio, talvez até a minha consciência esteja obsediada ao ponto dela ficar me impondo uma resposta na hora. Mas se eu mantiver aquele silêncio, essa baixa vibração vai passar. Eu vou conseguir ouvir ali o meu mentor, um espírito amigo, um espírito que está ali a fim de que cesse aquele ódio. Não temos só apenas os mentores, não temos apenas os nossos bens desencarnados, nós vemos aqui nas cartas a grande preocupação que os nossos próximos que desencarnam têm com a melhora da nossa condição, com a melhora da condição do nosso mundo. Eles falam tanto de Jesus, falam tanto de amor, tanto de estudos, tanto de progresso.
Por que de repente você fala, mas ele estava encarnado esses dias e nunca falou sobre isso, agora fala toda vez? Porque a partir do momento que você está em plano espiritual, você tem a consciência de que você vai querer voltar para cá, você vai precisar, não é querer, você precisará voltar para cá. E qualquer ser racional vai querer um mundo melhor para mim viver no futuro. Então, qualquer oportunidade que ele tiver, ele vai querer melhorar a sociedade que ele está. Por isso que o amor ele vem de maneira tão maior do plano espiritual para nós. Porque eles estão preocupados não só com a condição que nós vamos desencarnar, vamos chegar do lado lá, mas também com qual condição que o mundo está quando Deus for voltar. Por isso essa preocupação tão grande. Muitos de nós, o Chico dizia, né, que de todos os espíritas que ele conversou depois de desencarnados, né, no plano espiritual para com ele falou: não vi ninguém satisfeito com o que fez. Todos eles falam que perderam o tempo que tinham para fazer mais, para se aperfeiçoar, uma busca de amor, uma busca de trabalho, na verdade, uma busca de amplitude de tudo que eles estudaram durante a encarnação. Muitos de nós temos o hábito de estudar a doutrina espírita, achando que nós vamos chegar do lado de lá com o manual pronto e o território lindo, né? Vamos todo mundo numa colônia residencial do nosso lar. E não é bem assim. Se nós não tivermos a prática de tudo que nós estudamos, nós só teremos o nosso progresso intelectual, o progresso moral está abaixo da nossa condição. E nós sabemos que as esferas, os mundos espirituais, são pelas funções morais e não intelectuais. Nós vimos André Luiz ao desencarnar. Ele tinha uma condição intelectual gigantesca, mas uma moral da sua vida ali nem tanto. Então ele colocou naquela situação de sofrimento durante um certo período. Então é importante para nós que temos conhecimento de agir. A quem muito é dado, muito será cobrado. Essa frase me persegue diariamente. Então eu tento correr o máximo que eu posso. E por mais que eu faça, eu sempre fico com a sensação que eu não estou fazendo o suficiente. Por quê? Porque eu estudo, eu busco conhecer. Quanto mais eu busco conhecer, eu vejo que eu menos faço. Então por isso é importante nós termos essa busca de conhecimento, de melhora íntima. Para quê? Para que a gente consiga praticar essas leis que Jesus espera de nós. Usando de André Luiz, como eu estava falando a questão do silêncio, nós vemos o exemplo que ele fala de encher a boca d'água. Encher a boca d'água durante uma discussão, um momento para obter a nossa consciência, nosso equilíbrio, nosso aspecto racional de como agir, ou melhor, às vezes, de como não agir. Porque às vezes é melhor não agir, é melhor se manter em silêncio. Então, com a boca d'água, com a boca cheia d'água, a gente não tem a condição de responder. A gente vai pensar, vai engasgar com os nossos sentimentos ruins, com as palavras ruins, com tudo que a gente tiver ruim, vai parar. Não vai sair da nossa boca. Como dizem por aí, uma palavra dita não volta mais para dentro de nós. Então, às vezes que a gente fala algum tipo de ofensa, essa ofensa ela não retorna mais, ela foi. Aí nós temos depois que trabalhar muito para retratar sobre isso. Eu tenho um outro exemplo de pensamento da Clara, serve muito para os dias de hoje. Quando nós estivermos ali sendo agredidos ou vermos alguma coisa pelo qual não concordamos nas redes sociais, coloque as mãos no bolso. É a melhor maneira de reagir sobre coisas que acontecem nas redes sociais. Nossa vida hoje é ligada à internet. Nós estamos aqui hoje e estamos também com o pessoal em casa, através das redes sociais. Então, nós vemos pessoas debatendo, discutindo, família se acabando, é só chegar uma eleição, é só chegar uma ideia nova, a questão de se vacina, se não vacina, vira um rolo, porque todo mundo quer ter opinião, e quer que a opinião dele seja a opinião do outro, porque a minha forma de ver é correta e é 100% correta, mas ela é correta para mim. Então, se eu acho que a vacina ela é benéfica para mim, eu vou lá e tomo. Se eu acho que a vacina não é benéfica para mim, é só eu não tomar. Seria muito fácil de resolver isso. Mas agora, quem quer tomar, quer que todo mundo tome. E quem não quer tomar, também quer que ninguém tome. E fica esse conflito de pessoas discutindo, coisas se destruindo. Então, o que é mais coerente? Coloca as mãos no bolso, não responda. Deixa a sua cabeça pensar como a pessoa vai te ouvir. Você pode chegar, pode gritar, aí esvazia um pouco daquela aflição que a gente está. Mas não reage, não rebata. Não leve essas discussões não adiante, porque ela vai sempre nos trazer uma dívida maior, ela sempre vai levar essas questões desse mal conosco, passando da pessoa para nós, e aí a gente vai responder por esses atos, sempre. O outro item 10 é a questão do ódio. O ódio é um sentimento muito obscuro, né? Porque muitas vezes a gente sente ódio e ao mesmo tempo esse ódio nos traz uma sensação de prazer. Se nós pegarmos a questão dos criminosos, sempre acontece.
de aparecer vídeos na internet, já pegou roubando, que a população vem lixa, tem 100 pessoas com o celular em volta filmando e colocando na internet. Aí aquelas pessoas, tem que bater mesmo, tem que apanhar mesmo, tem que lixar, tem que fazer, acabar com a vida, agir da maneira como Moisés falava, olho por olho, dente por dente. E Jesus fala, não, essa lei ficou para trás, hoje que reaja sobre o amor, não sermos toleráveis, não termos essa questão de reagir com o mesmo ódio, e sim mostrar a outra face. Então o ódio é algo que nós não podemos carregar com nós. Jesus é o ser que podia carregar ódio com todo mundo que perseguiu ele durante a sua parte evangelizadora. E na cruz, qual foi a atitude de Jesus para aquelas pessoas que estavam ali praticando aquele ato com ódio naquela hora? Perdoe-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Como Jesus fala também, podia vir milhares dos meus servos aqui e acabar com isso tudo. Mas ele não, ele deixava um ensinamento muito maior. Ele não reagiu de maneira alguma. Ele não chamou aqueles que seguiam para combater o exército, etc., o exército romano. Ele deixou acontecer aquilo porque a lição que ele deixaria era muito maior. A confiança que ele tinha em Deus, o amor que ele tinha por todos era muito maior, era um amor puro. Ele sabia que a gente podia errar e aprender no futuro, porque ele tem conhecimento da vida eterna, das múltiplas existências que nós teremos durante as nossas sucessivas encarnações, que são necessárias para que a gente consiga progredir. Então ali Jesus demonstrava o que é amar ao próximo, amar a Deus e amar a si mesmo. Ele colocava a sua própria vida, a sua própria matéria ali, para que nós pudéssemos aprender. Talvez em 4.000 anos depois, porque há 2.000 anos depois a gente ainda está patinando com os seus ensinamentos. E uma outra item aqui que nós devemos falar, e é o último também, ele trata sobre o duelo. E o duelo, nós podemos, hoje não temos mais os duelos como eram os gladiadores, aquelas competições, graças a Deus, progredimos. Mas ainda temos esses duelos virtuais, duelos conjugais, duelos de opiniões. Nós ainda duelamos com as pessoas. Ainda temos o nosso orgulho de querer mostrar que o nosso pensamento é correto. Nós temos o orgulho e o egoísmo, na realidade, de não aceitar a ideia das outras pessoas, não pensar sobre a visão, não ouvi-las muitas vezes. Então a mensagem da Clara, que eu não consegui, eu demorei até para conseguir entender ela, que ela falava sobre a contramão. Se nós pararmos para pensar numa via de mão dupla, o lugar que eu estou indo, uma pessoa que cruza o meu caminho, não é que ela está indo na direção oposta. Eu, na realidade, estou indo no lugar que ela saiu. E ela está indo para o lugar que eu estou indo. Então, quem tem a razão de estar indo para o local certo? Porque eu estou saindo de um lugar buscando o outro. Eu acho que lá vai ser melhor para mim. E essa pessoa vai estar com a mesma ideia. Ela está saindo do lugar pelo qual eu estou indo. E indo para o lugar que eu estava. Então, muitas vezes, eu sou tão orgulhoso de falar, nossa, ela está indo para o lado errado. Eu que estou indo para o certo. E eu sou muito egoísta de não parar essa pessoa para falar, viu? Eu estou vindo de lá e eu acho que lá não é bom. E eu estou indo para lá. Lá é bom. Eu não aceito essa questão de opinião. Eu crio a minha e quero fazer dessa minha opinião uma única verdade. Nós temos que pensar sobre essas questões, desses duelos que nós temos hoje em dia. Nós não temos mais o Coliseu, mas ainda temos as nossas armas, que são a opinião. Nós vemos hoje em dia também a questão dos espíritas. Vamos falar para nós aqui. Todos nós aqui estamos buscando, através das orientações de Kardec, das orientações dos espíritos, por exemplo, uma melhora para a nossa vida, maior compreensão, conforto, consolo, o que quer que seja. E por ter dentro da doutrina coisas tão racionais, tão lógicas, tão plausíveis, que a ciência vem comprovando diariamente aquilo que Kardec nos trouxe, a ciência hoje ela estuda a condição da existência do perispírito, aceitando que existe uma matéria tão sutil que ela não pode examinar molecularmente. Uma vez que ela não entende por que o elétron está rodando, circulando em volta de um átomo, qual que é aquela esfera que circula aquele elétron, qual que é a energia que coloca ele naquela órbita. Elétrons, em observação, eles sumiam e apareciam nesse mesmo átomo, no mesmo local. E os cientistas começaram a falar, mas como que eles somem aos nossos olhos, ao nosso estudo? Então, eles estão colocando como uma dimensão paralela a nossa, um outro plano, ou seja, um plano espiritual, que a doutrina nos traz as explicações. Então, por ser detentor muitas vezes dessa racionalidade, desse conhecimento, nós espíritas temos o grande hábito de querer debater com todas as outras religiões.
Pessoas que têm as próprias opiniões, que expressam às vezes um comentário sobre uma palestra, sobre uma postagem, sobre um trabalho dentro da psicografia. Nós ouvimos muitas pessoas criticar sem ter o devido conhecimento, ou sem ter a necessidade, principalmente. E aí o que a gente faz? Sente todo ferido e vai lá doer lá com ela. Querer impor na vida daquela pessoa que a doutrina espírita é o melhor caminho. Querer discutir com aquela pessoa que a crença dela, a religião dela, o ato dela é errado, que o certo é o nosso. Então nós começamos a um duelo, e sabemos que todos os duelos, as maiores guerras mais sangrentas da humanidade foram por causa de religiões, foram por causa de interesses religiosos. As maiores chacinas que nós tivemos sempre foi por causa de interesses religiosos. Então nós estamos ali ainda discutindo, então trazendo ainda esse sentimento, essa mágoa, esse ódio, o nosso orgulho, o nosso ego para o dia de hoje. Então nós precisamos começar a prestar atenção nos nossos atos, principalmente nós sendo espíritas. Nós buscamos estudar a lei do amor, o amor como uma lei de progresso, a nossa moral como um objetivo, o nosso aperfeiçoamento como nosso objetivo. Então, como que eu vou ficar discutindo com uma pessoa, querendo empregar aquilo dela? O maior ato que o espírita pode fazer para defender a sua doutrina é ser exemplo dentro dela. Usar de todo o ensinamento, todo o estudo, tudo que nós passamos aqui, dentro da casa espírita, do tempo que você desprende para vir aqui, ouvir ou falar, ouvir o que eu falar, assistir coisas na sua casa, ler livros. Nós criamos isso para aquele amor instintivo, ele se torne sentimento. Todo instinto, todo ato, ele é uma coisa criada através do hábito. Todo vício se torna através de um hábito. Nós só nos viciamos em coisas que nós estamos habituados a praticar. Então nós temos que ser viciados em praticar o bem. Nós temos que ser viciados em agir com amor. E como que nós nos viciamos através disso? Através dos estudos, do trabalho, dentro da caridade, dentro da vivência, do que o Espiritismo nos emprega como progresso. Dentro desses atos do cotidiano, que as minhas atitudes vão se tornar os instintos mais positivos, ao ponto daqueles inferiores e se livrando da minha densidade material, a se tornar um sentimento, a eu desprender da minha matéria densa, da minha matéria primitiva, tornando eu um ser melhor, um ser de melhor atitude, um ser de melhor consciência, um ser de maior amor para com o próximo e para comigo mesmo. Se nós empregarmos essas duas leis na nossa vida, nós estaremos realizando todas as demais. Todos os mandamentos serão cumpridos se nós fizermos essas únicas duas leis integralmente. Porque dentro do amor ao próximo, do amor com Deus e comigo mesmo, eu estou praticando todo o Evangelho. Mas para isso, esse amor precisa ser lapidado, precisa ser conhecido. Nós precisamos ter o hábito do bem, para que a nossa reação dentro do nosso instinto seja do bem. Numa palestra da semana passada, um amigo lá de Luiz Lúcio, ele falou sobre a questão do lutador, por exemplo. O lutador, ele pratica a luta o dia inteiro, se defende e ataca, para que na hora do combate, ele age com aquele instinto de bater. E assim tem que ser com nós a prática do bem e do amor. Nós precisamos praticar ao máximo, entender ao máximo, estudar ao máximo, para que na hora que, no dia a dia, eu seja cobrado do ensinamento, do estudo, eu haja com amor. Agradeço a atenção de todos vocês, que Jesus possa abençoar os vossos corações, que vocês possam ter absorvido algo dessa nossa fala hoje, e que possamos, dentro desse conhecimento, dentro desse amor, termos maior consciência do que Jesus nos relata da nossa família universal. Quando nós tivermos o amor, a caridade, a fé dentro de nós, o amor para conosco e para que nós hoje